Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal. O Criciúma, olha como esse jogo, terça-feira, no Maracanã, aquele jogo atrasado do Fluminense, olha como ele é importante em afastar a gente do Z4 e trazer a gente para perto da faixa da Sul-Americana, que é a 12ª colocação para cima. Vou explicar para vocês. Na noite dessa sexta-feira, o Criciúma encarou o Botafogo no Maracanã, completando assim 30 jogos. O Fluminense tem 29, tem um jogo atrasado, que é contra o Atlético Paranaense. O Grêmio, que é o 12º colocado, também tem 29 jogos, tem um jogo a menos e tem 35 pontos. O Grêmio é o 12º colocado. A diferença do Fluminense, que está na 15ª colocação, para o 12º colocado, que é o Grêmio, é de 2 pontos. E do Criciúma, que encarou o Botafogo, é 3. E lembrando, o Criciúma fez 30 jogos. O Fluminense está com 29 jogos, está com um jogo atrasado, que é contra o Atlético Paranaense na terça-feira. Então o Fluminense ganha o Atlético Paranaense no Maracanã, esse jogo atrasado, ele completa 30 jogos e empata em número de pontos com o Criciúma na 11ª colocação, que está na 11ª colocação. Olha como é importante, né? Então aí você já entra na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O time que estava brigando para não cair, agora já está pensando em Sul-Americana. Espetacular. Grêmio na 12ª colocação com 35, Criciúma com 36. Foi 1-1 o jogo contra o Botafogo, foi um jogo espetacular, não aconteceu nada durante o jogo. Nos acréscimos teve gol do Botafogo, teve gol do Criciúma, teve gol do Botafogo, gol anulado, aconteceu tudo nos acréscimos depois dos 90 minutos. 1-1, pelo menos o Criciúma não venceu o jogo, que bota a gente com chance de encostar neles nesse jogo atrasado de terça-feira. O Fluminense tem como montar um time bem interessante nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Por quê? Vai voltar peças importantes para esse jogo. Acho que o Fluminense vai chegar num nível bem quase completo, um time quase completo, um time bem forte para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Por quê? O Fluminense vai ter a volta de 2 jogadores suspensos, que são importantes, que é o Marcelo na lateral esquerda. Ninguém se discute que escalar o Marcelo por ali é melhor do que o Diogo Barbosa. A única coisa que eu questiono é o Fuentes, né? Eu acho que o Fuentes está demorando um pouquinho para se adaptar ao futebol brasileiro, mas às vezes isso leva tempo, às vezes leva até uma temporada inteira para o camarada se adaptar. E o Fuentes é um lateral esquerdo experiente, 27 anos. Eu gostaria de ver mais o Fuentes, ele ter mais chance. Eu acho que só jogando ele vai poder mostrar realmente o potencial que ele mostrou no país dele. Então o que acontece? O Marcelo provavelmente voltará para a lateral esquerda nesse jogo contra o Atlético Paranaense, está voltando de suspensão, e a gente volta a ter aquele atacante pelo lado esquerdo, que é o Keno. Podemos voltar a ter o ataque completo, o Arias na direita e o Keno na ponta esquerda, e o Cauã Elias como referência. Ninguém se questiona mais a titularidade do Cauã Elias, né? Pelas condições do Cano, o Cauã Elias está bem melhor do que ele. É abusado, é driblador, tem decisões erradas na hora de concluir, de finalizar a jogada, mas é muito promissor. No último jogo ele deu um passe para um gol. Então tem o Keno, e tem um questionamento, que o Lima foi bem no meio de campo ali ao lado do Ganso, ocupando aquela faixa do lado. É titular da ponta esquerda. O Serna, vocês sabem que sabem que ele está machucado, vai voltar daqui a um mês. Não sei se o Keno volta como titular. Eu manteria o Lima no meio de campo, uma formação de 4 jogadores no meio e 2 atacantes, Cauã Elias e Arias. Então temos o retorno desses 2 jogadores importantes voltando de suspensão. Quem também deve voltar para esse jogo contra o Atlético Paranaense é o Thiago Silva, né? O Thiago Silva ficou por muito pouco, quase voltou no jogo contra o Flamengo. Treinou, fez o máximo, se esforçou fisicamente para retornar contra o Flamengo. Não foi possível. A comissão técnica optou em preservá-lo para o jogo contra o Atlético Paranaense e contra o Vitória lá no Barradão. Espero ter o retorno do Thiago Silva, que é importante, porque eu acho que
as melhores atuações de defensores do Fluminense foi justamente o Thiago Silva ao lado do Thiago Santos. O Thiago Santos foi muito bem. Outro também que foi muito bem, que não foi dado o devido valor, foi a atuação do Manuel, que é um jogador, um zagueiro experiente, um zagueiro forte, tem a sua... É lento, é pesado, mas é um jogador que mostrou muita segurança no jogo contra o Flamengo. Mas o Thiago Silva voltando contra o Atlético Paranaense, eu acho que a melhor opção para o setor defensivo, a melhor dupla para o Fluminense seguir aí essas últimas 9 rodadas que tem pela frente, é os dois Thiagos. É o Thiago Silva e o Thiago Santos. O Thiago Santos está fazendo boas partidas, eu acho que não tem para onde correr. Eu acho que o Thiago Santos definitivamente é zagueiro, não é mais volante. Não tem condições de jogar com volante. O zagueiro já vem treinando regularmente, normalmente no campo com os companheiros, está se utilizando da máscara, é o Nonato. O Nonato está se utilizando de uma máscara. Fisicamente não tem problema nenhum, somente precisa de ritmo de jogo, parte física, por causa da cirurgia, com tempo sem treinar. Eu acho que o Nonato também volta contra o Atlético Paranaense. Aí é mais uma opção para volância. Eu manteria o Bernal, manteria o Martinelli, principalmente depois da grande partida que o Martinelli fez contra o Flamengo. O Nonato é uma opção no banco de reservas. Então temos um time bem interessante contra o Atlético Paranaense, para a gente brigar aí pela Sul-Americana, encostar de vez no Grêmio, no Criciúma. O Grêmio que é o 12º, o Criciúma que é o 11º, depois do empate contra o Botafogo. Podemos montar um time ali com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Marcelo na lateral esquerda, esse quarteto defensivo de Marcelo, Samuel, Thiago Silva e Thiago Santos. No meio de campo com Bernal, Martinelli, aliás, Bernal, Martinelli, Ganso, Lima, quem sabe o Lima, e Cauã Elias e Arias no ataque. Tendo a opção, claro, do Keno, do Nonato, jogadores importantes que estão voltando aí para esse jogo. Bom, né, a gente chega um momento que a gente vai parar de falar de Z4 e pensar em coisas maiores no Campeonato Brasileiro. É o que eu digo, o elenco é qualificado, né? Eu acho que não, é inadmissível o Fluminense pensar pouco, pensar pequeno no Campeonato Brasileiro. Tem que pensar em coisas grandes. Eu acho que a maré começou a mudar pra gente, se Deus quiser. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tamo junto, tô indo nessa.